disputas por reconhecimento de território e perseguições religiosas. Não, eu não estou falando de fatos atuais, e sim das cruzadas. O que foram essas expedições? Brigas religiosas ou disputas comerciais? Descubra neste vídeo. As cruzadas foram expedições que se formaram na Europa entre os séculos XI e XIII com o objetivo de perseguir os chamados heréticos e os muçulmanos. Sim, eu disse expedições, porque foram várias delas, com características específicas e diferentes, mas com o mesmo caráter. E por que perseguir os heréticos e os muçulmanos? As cruzadas tiveram o espírito de religiosidade da cristandade europeia. Uma das penitências, que eram práticas para a purificação de pecados cometidos, era fazer ao menos uma peregrinação à Palestina, à Terra Santa, mais especificamente o lugar onde Cristo nasceu, sofreu e morreu. Com isso, um dos objetivos dessas cruzadas era libertar a Terra Santa, conquistada pelos turcos, que proibiram a peregrinação ao Santo Sepulcro, em Jerusalém. Também havia um certo interesse do papado de unir a Igreja Ocidental à Igreja Oriental, separadas desde 1054. E, obviamente, um conflito de interesses com os muçulmanos por serem de uma religião oposta, considerados heréticos. Então, as cruzadas eram expedições religiosas? Não totalmente. Além dos motivos religiosos, que eram muito importantes para a sociedade europeia daquela época, via-se, através das cruzadas, a tentativa dos nobres de se apropriarem de terras do Oriente, ou seja, uma disputa territorial que nos mostra que essas expedições também tinham um caráter militar. Mas os nobres não queriam apenas acesso ao Oriente para domínio territorial, não. E isso traz mais uma outra característica das cruzadas. Havia o interesse em vantagens econômicas também. Eles estavam em busca de produtos orientais e a tão querida abertura do mar Mediterrâneo para o comércio. Ou seja, além de religioso, militar, as cruzadas foram, sim, expedições com objetivos econômicos. Uma salada de interesses que juntou as vontades da igreja, a busca de vantagens dos nobres e também a ânsia dos mais marginalizados e sem emprego, que uniram o seu fervor religioso ao desejo de riqueza. Com tantos interesses envolvidos, pode-se imaginar que não foi um movimento pacífico e que deixou muitos rastros. Foram cerca de 8 cruzadas principais que ocorreram entre os séculos XI e XIII contra os turcos do Oriente. Um movimento inflado pelo discurso do Papa Urbano II, que discursou no Concílio de Clermont, convocando todos os cristãos e atraindo multidões ao que parecia uma guerra santa. Logo na primeira expedição, chamada de Cruzada dos Nobres, Jerusalém foi conquistada a custo da matança de milhares de muçulmanos. No entanto, no século XII, os turcos reconquistaram a região e também Jerusalém. Os cruzadistas não desistiram e tentaram novamente tomar a cidade sagrada, porém sem sucesso. Teve até rei participando da Terceira Cruzada, como o Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Filipe Augusto, da França. Eles não conseguiram o que queriam, mas houve um acordo permitindo as peregrinações dos cristãos ao Oriente. Na Quarta Cruzada, os comerciantes de Veneza mudaram a rota e foram em direção a Constantinopla, que foi saqueada. Houve outras expedições, até que no século XIII se encerraram. Não houve um evento ou marco específico para o fim das cruzadas. O que aconteceu foi que o fervor religioso foi perdendo a força e os continentes foram se aproximando. Mas, como estamos falando de séculos de conflito, as consequências não foram poucas. E foram até muito curiosas. Com o fim das cruzadas, observou-se um desenvolvimento comercial europeu graças ao fim do domínio árabe no mar Mediterrâneo. E com isso, o restabelecimento das relações entre a Europa e o norte da África e Ásia. Este intercâmbio cultural entre Oriente e Ocidente trouxe novas ideias tecnológicas, cultivo de novos produtos agrícolas, e a produção, por exemplo, de vidro e tapetes, que influenciaram a sociedade europeia medieval.
Mas e do ponto de vista religioso? Quem saiu ganhando nessa história? Neste quesito as cruzadas fracassaram. Afinal, os cristãos europeus da época não conseguiram conquistar Jerusalém. Ainda assim, a liderança da igreja, o papado, se fortaleceu em sua autoridade. Houve um impacto em toda a religiosidade europeia, causando o sincretismo religioso e moldando práticas e crenças que duraram séculos. Ou seja, se por um lado as cruzadas foram um movimento violento, alimentado pela perseguição religiosa e interesses econômicos, por outro lado, o resultado foi a mistura cultural e religiosa entre os povos e o fortalecimento da relação entre os continentes. Estas foram as cruzadas. Leia mais sobre o assunto no link aqui na descrição. Se inscreva no canal para continuar aprendendo com a gente. Até a próxima!